Desconfiai dos falsos profetas. Isso aí está no capítulo 21 do Evangelho. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual momento, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Olha só. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. É dever de todo homem honesto desmascarar o falso profeta, ou seja, e a gente sabe que o falso profeta não existe só entre os homens, existe também entre os espíritos, muito mais às vezes, viu? Então vamos para frente. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então ele vai dizer que os detalhes, as características de como nós podemos reconhecer aquele que é falso profeta, Somente há um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Por aí já está claro, que as grandes missões só são dadas àqueles capacitados, não é isso? Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Pessoal, então, se aquele que vem numa missão não for superior àquela humanidade na qual ele é colocado para trazer o ensinamento, ele falha. Senão resultaria nula a ação dele. Porque ele vai se igualar àqueles outros, não é isso? Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes e pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Diga, meu irmão Galvão. O histrião que ele coloca aí, João, eu não sabia o significado, fui pesquisar. Histrião significa comediante. Isso. Então ele diz que se você não faz jus à sua evolução moral, então você está brincando com a coisa. Entendeu? Então, nem sequer sabe imitar o modelo que você escolheu para se passar por ele. Outra consideração é a seguinte: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. É a mesma coisa daquele que é humilde, Aquele que é humilde, ele ignora que ele é humilde. As pessoas adivinham que ele é humilde, as pessoas percebem. Mas se ele vai dizer, eu sou humilde, aí ele já é orgulhoso, ele já não... Eu tenho orgulho de ser humilde. Aí, mesma coisa dizer isso, Então, as pessoas adivinham, como ele diz aqui, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem. Olha aí, pessoal. Eles desempenham a missão a que foram chamados
pela força do gênio que possui. Por isso, pessoal, está uma comprovação da reencarnação. É uma comprovação da reencarnação. Que força do gênio que eles possuem, se eles não já tivessem tido outras vidas, outras conquistas morais ou intelectuais que o elevassem a essa condição de missionário chamado pelo Cristo ou por Deus. Ele só teria essa condição se ele já tiver tido outras vidas, outros ganhos, não é isso? Em conhecimento e moral. Então, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, quer dizer, e dirige mesmo sem saber, ou mesmo contra a vontade dele, mas sem desígnio premeditado. Então, ele é inspirado, mesmo que não saiba aquilo que ele é levado a fazer. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus, né? Ele se autoproclama como enviado, né? E aí, esses que assim o fazem, geralmente sua queda ou pode ser rápida ou pode ser um pouco a médio prazo, né? Mas geralmente a gente vê que eles caem, né? Em um determinado momento. É impressionante, João, esse texto é do século XIX, 1862, eu acho. E aí não parece ser, não é coincidência de ser tão atual, né? Então, quando ele fala aí dos falsos profetas que se dizem enviados de Deus, quer dizer, isso a gente ouve em várias agremiações, correntes de pensamento filosófico ou religioso, em qualquer que seja a área, né? Em qualquer religião. Então, eu até comentei com o João já à tarde, eu sempre desconfiei dessa coisa do João de Deus, ou então desses gurus espirituais, né? Isso. A gente, como observador, tem que ficar sempre com o pé atrás, já que a gente tem a fé questionadora, a fé raciocinada. Então, isso aí a gente deve guardar isso aí, né? Que os verdadeiros profetas, eles são adivinhados, eles são descobertos. Isso eu achei um termo muito interessante. E no nosso próprio movimento espírita, né? Nós não escapamos disso, né? Existem os médios, os palestrantes gurus, se tornam gurus, porque assim eles são eleitos por aqueles por aqueles adeptos da religião espírita, que foi uma religião criada aqui no Brasil, se tornam adeptos místicos dessas pessoas, né? E o elegem a gurus, não é isso? E por sua vaidade é muito perigoso o homem aceitar esse tipo de elogio, né? E aí vem a derrocada geralmente, não é isso? Então vamos lá. O primeiro, que é o profeta verdadeiro, ele é humilde e modesto. O segundo, que é o que se autoproclama profeta, ele é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, enganadores, né, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Olha só. Ele também usa como hipócrita, João. Talvez encare melhor aí como hipócrita. Hipócrita, né? Pois é, ó, veja bem. Ele... Aqui eu vou fazer uma observação que o Beto já fez para mim outro dia, no estudo, que o Beto disse assim: quando o espírito superior, verdadeiramente superior, fala algo, alguma verdade, né? Alguma comunicação sobre determinado assunto, ele não precisa insistir naquilo, ele fala e pronto, falou aquilo. Então, aquele que insiste num determinado ponto, que fica insistindo, geralmente é porque ele não possui a verdade e ele procura pregar aquilo a fim da força, como se diz, né? Enquanto que o Espírito Superior ele só fala uma vez e ele não insiste, né, naquele ponto, né, Beto? Não é assim? É verdade. E nem fica se submetendo a testes, né? Isso, ele não precisa se submeter a teste, né? Aliás, nenhum espírito gosta de ser testado, né, pessoal? O bom espírito, quando ele fala uma mensagem, uma comunicação, ele aceita questionamento sem problema. Aí, se alguém duvidar, ele gosta de ser questionado, porque é uma coisa que eles pregam,
a dúvida de toda a comunicação dos espíritos. Enquanto não se tem conhecimento daquela verdade, se deve duvidar do espírito para não se aceitar a mentira, né? O próprio Erasto, esse autor desse texto aqui, ele diz lá na Revista Espírita de 1861 que é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Ele fala isso, Erasto. O perigo de aceitar comunicações sem análise, né? Então vamos para outra aqui, continuação. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas, olha aí, bastante crédulas, né? Que eles creem nas torpezas. Então, pessoal, pessoas para acreditar em falsos profetas, só o que existe, só o que tem. A gente sabe que hoje isso é em função da inferioridade moral do homem, ainda no planeta, né? O que é que faz sucesso na internet e nas TVs? O que é que dá sucesso? São as intrigas, né? Aqueles programas que nada tem de moralização, aqueles programas que botam uns para brigar com os outros, falar mal da vida alheia. Então isso aí é o que traz visualização, né? É aquilo que viraliza, como se diz hoje nos termos da internet, não é isso? Então é o que ocorre com a nossa humanidade. Então, na nossa humanidade se encontra essas pessoas crédulas que acreditam nas torpezas dos falsos profetas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante, né, se fosse feita, a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado, não é isso? Ora, do mesmo modo, ele está dizendo o seguinte, ó, se alguém se diz ser o Cristo, como é que ele não traz as virtudes, se é o próprio Cristo retornando, né? Como é que ele tem defeitos morais? Então não pode ser o Cristo. É fácil de se analisar isso aí, se aquele camarada que está dizendo que é o Cristo é verdadeiramente ele. Porque se fosse ele, ele não estaria com suas virtudes diminuídas, né? Ele viria da mesma forma que ele, ou mais ainda, né? Mais crescido ainda, né, pessoal? Espírito puro, ele não, como a gente, na escala evolutiva, que a gente não retrograda, o espírito puro não poderia voltar a ser um espírito inferior. Inferior, né? Exatamente. Achei interessante aí, viu, João? O Beto quer falar, Norminha? Não, eu só ia dizer, eu só lembro daquele Henri Cristo. Eu me lembrei dele. Mas ali, viu, Beto, eu acho que o Henri Cristo é mais uma figura. É o folclore, né, João? É uma brincadeira, eu acho que é alegórico. Ele acreditou naquela psicopatia dele. Mas tem gente que abandonou a família para segui-lo. Tem gente que abandonou a família para segui-lo, né? Isso. E eu acho interessante que ele fala aí, e na doutrina espírita, em vários exemplos, Kardec cita que um cego não pode guiar o outro cego. Ele é citado isso em vários pontos. Tá? Então, se você... Até que ele coloca aí, se você enxerga um pouco mais, tanto é que ele diz que é simples para você identificar o desvio de conduta. Então, nós temos a obrigação, a gente que talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento, abrir os olhos do mais cego, mesmo que seja só para questioná-lo, né? Mesmo que não seja para bater de frente com ninguém, mas pelo menos para levantar o questionamento de que algo possa estar errado, né? Então a gente, que ainda é muito cego, a gente tem o véu ainda ocultando muita coisa, mas o conhecimento é que vai levantar esse véu. Então a gente tem por obrigação, sabe, João, não por ser espírita, mas por qualquer que seja a sua crença, a gente tem a obrigação de, pelo menos educadamente, levantar o questionamento. Dar esse toque, né? Eu acho que isso de forma educada, sutil, claro, né? Galvão, é como eu sempre falo aqui, nos diálogos que nós temos com os espíritos, pode ser espírito endurecido, pode ser um espírito que precisa de ajuda e está teimando naquele ponto de vista dele, nós não temos ali a missão de convencer aquele espírito de forma alguma. Então, como você mesmo já viu, dialogando com os espíritos, a gente só toca
naquele assunto, dando uma dica para ele. E aquilo ele vai pensar naquilo lá que o camarada falou para ele, né? Então, o Kardec ensina a nós, nos ensina, que o diálogo com os espíritos endurecidos ou não, é só tentar mostrar para ele que há um ponto de vista que ele não está apreciando, que ele deve apreciar esse ponto de vista aí. Será que você não já deixou o corpo físico? Analise, pense nisso. E aí ele vai pensar nisso. Esse é o papel do dialogador. Não é tentar evangelizar, doutrinar, não é nada disso. Isso aí era um engano, como se fazia antigamente, né? Numa mediúnica, não é isso? E outra coisa, João, não sei, você que é muito experiente, Norminha, a Diana, né, que é muito experiente aí, mas eu não sou dialogador, mas eu tive pequenos momentos lá com o João, ou até com a Diana na reunião que eu tive lá no grupo dela. Mas para mim, o dialogador, ele tem que, antes de tudo, acolher o espírito, ele tem que ser educado com o espírito, ele tem que ser firme, eu entendo às vezes, mas ele tem que transparecer amor mesmo, porque senão não funciona. Não funciona. Eu me lembro que na reunião com a Diana, a gente se emocionou, chorou junto, porque eu não tinha, o Simeão não podia, eu tive que substituir o Simeão, e aí eu me senti imbuído de sentimento, de amor. Eu digo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero fazer, eu quero ajudar. E a coisa flui. Então, acho que o primeiro sentimento é do acolhimento, é assim toda casa espírita deveria ser, pelo menos, né? Então, o acolhimento é uma palavra-chave na reunião mediúnica. Porque o espírito vem desconfiado, ele vem embrutecido, ele vem sofrido, né? Então a gente tem que estender a mão e até com as palavras, né, João? Isso. Você fala muito bem. E a Clivânia também. A gente tem que ser amoroso, vamos dizer assim, sem ser subserviente, sem ser dominado pela postura do espírito, mas tem que acolher. Essa é a minha impressão. É isso mesmo, Galvão. Eu não tenho uma experiência na reunião mediúnica, né? Mas você faz um grande aprendizado, é isso mesmo. Você está no caminho, é isso mesmo, irmão. Eu também estou no caminho, estou aprendendo, viu, Galvão? Não estou querendo dizer que eu faço isso apenas há mais tempo, né? Então ele fala assim, ó, na continuação. Ora, está falando aqui que se o Cristo viesse, né, ele não viria com as suas virtudes diminuídas, né? Então, se você vê hoje um profeta sem nenhuma virtude, não pode ser o Cristo, se ele disser que é, né? Aí continuando. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? É a pergunta, né? Possuem todas as virtudes os que se dão como sendo o Cristo? É por esse motivo que Kardec diz, lá no livro dos médiuns, pessoal, Kardec diz, naquelas dissertações espíritas do capítulo 31 do livro dos médiuns, quando algum médium recebia a comunicação e no final assinava como sendo o Cristo Nazareno, né? O Kardec, além de analisar a comunicação de forma bem severa, porque ele diz que quanto mais o espírito se diz ser uma pessoa importante, né, que nasceu no planeta, como o próprio Cristo foi na sua missão, mais severa deve ser a análise. E ele, Kardec, diz que mesmo que se constatasse que aquela comunicação realmente era do próprio Cristo, ele não a publicaria confirmando que era o Cristo. Kardec diz isso. Aí você pensa assim, mas por quê? Então Kardec está entrando em contradição, mesmo ele sabendo que foi o próprio Cristo, por que ele não publicaria? Ele diz, porque se mais adiante alguém percebesse um erro naquelas palavras, ele estaria comprometendo toda a doutrina espírita, porque ali está a aceitação dele como orientador, Kardec, né? Como observador, como pesquisador e tudo. Aí ele vai e aceita que essa comunicação é do Cristo, e mais adiante se descobre que não é, porque há um erro que ele não viu naquele momento. Então, para não correr esse risco, Kardec diz que não aceita uma comunicação onde o Espírito se diga que é o Cristo. Pode ser ele
ele coloca a comunicação lá no livro dos médios, tem várias que ele coloca. Aí ele diz assim: analise se o Cristo assinaria esta comunicação. Mas aí fica a critério de cada um acreditar se é ou não. Mas ele não diz que foi, ele não dá o aval, tá entendendo, Dalva? Por prudência, né? Então ele continua: essa é a questão. Observai-os, analisai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes restam as qualidades distintivas do Cristo: a humildade e a caridade. Olha só, se naquele camarada que se diz ser o Cristo, temos que ir analisando, prescrutando, né, como ele fala aqui, as características dele, né? Aí ele dá aqui a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha: a cupidez e o orgulho. Então pronto, se naquele profeta ali, no lugar da caridade e da humildade, tiver a cupidez e o orgulho, né? O desejo, a ambição. Cupidez é cobiça, né, João? Isso, cobiça, a ambição. Isso. Aí já matou a charada que não é ele. Então, é uma coisa, como o Galvão falou, é uma coisa para você dar um toque para a pessoa. Rapaz, será que é ele mesmo? Olha aí o que ele está fazendo. Olha as cobranças, né? Olha aí a fortuna dele, né? Essas coisas aí, né? Notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos, né? Se eles estão em toda parte, então algum não é verdadeiro, não é isso, pessoal? Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Olha aí, pessoal. Viver à custa do que lhes prestam os ouvidos. E nesse contexto aí, meus irmãos, a gente pode até analisar uma outra situação, uma outra vertente, que não é só a busca do lucro, mas também a busca do reconhecimento público, né? De você se tornar famoso, né? De você aceitar os elogios, ao orgulho, aplauso ao orgulho, a vaidade. Então tudo isso aí está em jogo também. Às vezes não é só a questão monetária, mas tem a questão da vaidade também, não é isso? Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, quer dizer, na época que o Kardec escreveu isso, e também na nossa época, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Erasto aqui era discípulo de Paulo, né, de Tarso, né, Galvão? É discípulo de Paulo, ele e Timóteo. Paulo e Timóteo, né? Galvão, esse tema aí, ele é um dos que Kardec mais exemplifica e pede para que a gente esteja sempre a par da lembrança desse contexto do que você nos trouxe hoje sobre os falsos profetas, principalmente para os dialogadores, aqueles que dialogam com os espíritos, porque é só o que não falta, como eu falei anteriormente, são espíritos se passando por bons espíritos, né? Espíritos se passando por instrutores, né? Espíritos com desejo, pseudo-sábios, fascinadores. Então o dialogador, ele tem que estar muito, mas muito atento para esses irmãos, para esses espíritos, não é isso? E não é difícil não da gente descobrir quando a gente conversa com eles. Se a gente pede algo para eles informarem alguma dúvida assim, quando eles não são verdadeiros, geralmente eles se aborrecem e se afastam, né? Eles não têm consistência no diálogo, eles não têm conteúdo no que eles falam, né?
é aquela coisa assim, muito superficial, não é isso? Muito falatório e pouca coisa concreta, né? Pouca verdadeira instrução, né?